Olá a todos, bem-vindos aos webinars da Canção Nova, formar homens novos para um mundo novo. Todos temos uma missão. O meu nome é Sofia Nascimento e sou membro do segundo L da comunidade Canção Nova. Tenho o privilégio de ser a vossa anfitriã nesta iniciativa. A sessão de hoje está enquadrada numa série de webinars dedicadas à teologia do corpo, onde queremos partilhar convosco alguns dos ensinamentos de São João Paulo II sobre a pessoa e o amor humano. Estes webinars são desenvolvidos em parceria com o CERTA, o Centro de Estudos e Recursos da Teologia do Amor, que em Portugal se dedica à divulgação da teologia do corpo. É nossa intenção que com estas partilhas destes webinars, cada um de nós possa assumir a sua missão de ser instrumento do amor de Deus neste mundo. Hoje temos como palestrante, e tenho o privilégio de apresentar, Monsenhor Duarte da Cunha, que é sacerdote na Diocese de Lisboa, pároco em Santa Joana Princesa e, entre outras coisas, é ainda assistente do Departamento da Pastoral da Família do Patriarcado. É autor de várias obras publicadas sobre a família, das quais gostava de destacar Só o Amor Gera Vida, publicada pela Paulus em 2015. A teologia do corpo é para Monsenhor Duarte da Cunha, e passo a citar, um abrir de olhos para o que verdadeiramente está em jogo, quer na família, quer em cada pessoa. É mais do que uma descoberta pastoral, é uma nova forma de entrar no mistério de Deus, de me conhecer e de ser quem sou. Duas questões técnicas apenas antes de começarmos. No vosso ecrã vão encontrar a funcionalidade Q&A, que é de 9 e 1A, onde podem colocar as vossas questões, que no final procuraremos responder, e a funcionalidade bate-papo ao chat, que apenas devem usar para reportar alguma questão técnica ou para irem partilhando connosco se estão ou não a gostar do webinar. E sem mais demoras, passo a palavra ao Monsenhor Duarte da Cunha. Bom, boa noite a todos e, se me permitem, convidava-vos a fazermos uma pequena oração inicial e proponho que usemos uma oração que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, rezava diariamente. E hoje seria a quinta-feira da Ascensão, estamos neste cenário para o Pentecostes e, portanto, é uma invocação do Espírito Santo. Espírito Santo, eu vos suplico o dom da sabedoria para vos conhecer melhor a vós e às perfeições de Deus, o dom do entendimento para uma melhor compreensão da profundidade dos mistérios da Santa Fé, o dom da ciência para seguir na minha vida os princípios da fé, o dom do conselho para que em tudo procure conselho convosco e sempre o encontre em vós, o dom da fortaleza para que nenhum medo ou consideração mundana me possa afastar de vós, o dom da piedade para que sempre vos possa servir com amor filial, o dom do temor de Deus para que eu tema o meu pecado que, Senhor, meu Deus, vos ofende. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Então, foi-me pedido aqui um desafio grande e bonito de falar-vos da teologia do corpo nesta primeira parte, digamos assim, daquilo que são as catequeses. Já houve uma primeira introdução, portanto não vou agora estar a explicar o que é a teologia do corpo, mas tanto só recordar este conjunto de catequeses que o São João Paulo II, quando se tornou Papa, apresentou. É muito interessante porque não é... Ele usou aquela ocasião das quartas-feiras com uma data de gente para ir falando de uma coisa que ele tinha já preparado claramente enquanto bispo, portanto era uma coisa que vinha a refletir com frequência. Aliás, eu estou neste momento a ler um livro que o Papa João Paulo II, que é o retiro que o Karol Wojtyła, o bispo Karol Wojtyła, pregou ao Papa Paulo VI, os sinais da contradição. É impressionante como uma data de temas que depois desenvolveu no seu magistério em geral, mas concretamente na teologia do corpo, já ali estavam presentes. Portanto, é uma coisa que estava dentro da raiz do seu pensamento e da sua pessoa. Mas não é uma filosofia no sentido de uma reflexão teórica e muito menos uma ideologia, no sentido de umas ideias que ele tenta aplicar à realidade. O que está ali é um olhar realista para si, para os seus, para aqueles que ele acompanha, mas sobretudo para Deus. Não é? E é o Deus que faz ver o homem. Não é? Isto aqui é a teologia, mas do corpo. Portanto, olhamos para Deus e Deus ilumina, mas Deus ao mesmo tempo
revela o que é o corpo. E, portanto, entrando mais na vida do corpo, também descobrimos aspectos da vida de Deus que antes poderiam estar menos presentes. À partida temos a presença de Deus, que é fundamental para ter a compreensão do que é teologia em geral e teologia do corpo em concreto. Só dizer duas coisas ainda antes preliminares. Uma há duas frases do Concílio Vaticano II, portanto esta grande reunião de bispos que aconteceu nos anos 60, de todos os bispos do mundo, e que de 62 a 65, uma vez por ano, os bispos todos iam para Roma e estiveram lá, foi o Concílio Vaticano II, e dos vários documentos que os bispos escreveram, um deles, o Gaudium et Spes, que é sobre a Igreja no mundo contemporâneo, teve muita influência do jovem bispo Karol Wojtyła, no princípio ainda só bispo auxiliar de Cracóvia, e depois a certa altura o arcebispo de Cracóvia. E duas frases o Papa João Paulo II citava em continuação e tem muito a ver com a teologia do corpo. Uma é da Gaudium et Spes 22, em que diz: na realidade o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Só conhecendo Jesus Cristo é que eu percebo o que é o homem. E a segunda é o homem, é Gaudium et Spes 24, o homem, única criatura sobre a terra a ser querida por Deus por si mesma. Vamos ver agora ao longo desta noite os aspectos fundamentais disto. O homem querido por si mesmo, há um valor intrínseco no homem que é especial, mas o homem não se pode encontrar plenamente a não ser no dom sincero de si mesmo. Muito interessante que o homem que é excepcional só se realiza no dom sincero. Portanto, não é receber, mas é o dar que revela a verdade do homem. Portanto, a teologia do corpo pretende apresentar a verdade da pessoa humana, como já vimos, e esta verdade é a base de qualquer questão ética ou moral. Portanto, isto também é um ponto fundamental. O homem, a gente preocupa-se com o que deve fazer, o que é que não deve fazer, com o que é bom, o que é que não é bom. Mas, mais importante do que isso, é sabermos o que é que somos. Portanto, o que é que eu sou? O que é o homem? O que é que são as relações humanas? Como é que é a relação com Deus? E, por isso, a moral anterior à moral, às questões éticas, temos que pensar naquilo que é o homem, o que é a pessoa humana, quem sou eu. E é isso que nos leva também a perceber o que é o corpo, o que é a sexualidade, o que é o amor, e portanto tudo isso nos ajuda a perceber o que é o porquê da teologia do corpo, a qual o João Paulo II deu tanta importância. Temos ainda que focar outro aspecto que é muito importante no pensamento de São João Paulo II, que é o homem quer realizar-se plenamente. Não é? O homem quer realizar-se plenamente significa que o homem procura ser feliz. Mas a felicidade do homem é o desejo do seu coração, não se realiza em si mesmo, mas no dom sincero de si. Tínhamos visto. Mas o dom sincero de si implica que é o dom de todo ele. E é por isso que outro aspecto que é fundamental na teologia do corpo, vamos ver daqui um bocadinho melhor, é que o homem é um todo. Não é uma soma de partes, não é a alma mais o corpo, ou o espírito mais o físico, é um todo. Tem partes, tem aspectos, o aspecto físico, o aspecto espiritual, mas é um todo. Então eu dizia que há um olhar objetivo, que é aquele que olha com o homem como uma realidade em si, e há um olhar subjetivo, que é o olhar que o homem tem dentro de si, de si mesmo, não é? Um olhar que é mais uma experiência e um olhar de um conhecimento exterior. E São João Paulo II vai sempre tratar destes dois olhares. É um olhar que poderíamos dizer, para usar uma linguagem cara, ontológica, quer dizer, para olhar para o ser, e um olhar através da experiência. E isto é muito importante, que estes dois olhares se complementem, porque se não se complementam, nós temos ou um sentimentalismo, que é aquele olhar subjetivo que não tem em conta o que a realidade é, ou uma perspectiva mais externa e seca e que não tem em conta a experiência humana e, portanto, também não é completa. São João Paulo II junta muito estes dois olhares. E por isso há perguntas que o homem faz que São João Paulo II tem preocupação de as encontrar. Afinal, sou uma pessoa, não sou uma coisa. Sou único, não sou uma cópia de outras pessoas. Sou um tudo, não sou uma soma de peças. Sou um corpo, pertenço ao mundo visível, mas sou mais do que um corpo. Tenho uma alma.
tenho consciência de mim e tenho consciência do mundo, que as coisas existem para além de mim. As coisas não existem porque eu penso nelas, existem em si, não é? Mas ao mesmo tempo eu consigo pensá-las e refletir sobre elas. Sou uma pessoa capaz de escolher, de tomar decisões, de ter por isso uma responsabilidade. Tenho uma pessoa capaz de ser autodeterminado, de decidir por si para onde é que vai. Isto é fundamental no pensamento de São João Paulo II, no pensamento cristão em geral, mas não tenho de inventar, por outro lado, o meu caminho. Quer dizer, eu posso decidir, mas eu não tenho que inventar. O Criador propõe-me. Por isso a minha escolha fundamental vai ser a escolha de aderir ou não àquilo que é a proposta do Criador, mas não me é imposta. Isto é muito importante, a liberdade. Mas ao mesmo tempo a não desorientação, há uma proposta. Pois sou uma pessoa completa em si mesma, quer dizer, ao mesmo tempo que quer dizer, sou um eu, sou uma pessoa completa, mas a minha humanidade não se realiza sozinha, por isso preciso de outros, preciso das relações com os outros. Depois, São João Paulo II é um filósofo, na sua base de estudos, pois é um teólogo, claro, e um homem de fé, e um pastor, e um grande pastor, mas ele é um homem de certezas, faz muitas perguntas, quer saber muitas coisas, mas não faz perguntas porque tem dúvidas, faz perguntas porque quer aprofundar o conhecimento. Né? E a teologia do corpo é um ir ao fundo das coisas, das questões, não porque ele duvida das coisas, mas porque ele quer ir ao fundo das questões. E é muito interessante, por isso, lermos as catequeses de São João Paulo II, porque nos ajudam, parece que vai aos poucos, é um pensamento um bocadinho polaco, que vai por elipses, vai aos poucos aprofundando, às vezes retoma ao mesmo ponto, mas já noutra um bocadinho mais profundo e depois mais profundo, para se ir revelando a verdade. Ora, portanto, o que é que a teologia do corpo, como é que ela começa? Começa com o encontro de São João, de Jesus com os fariseus, quando lhe perguntam sobre o divórcio. Alguns fariseus, diz o texto de São Mateus, alguns fariseus, capítulo 19, alguns fariseus, para o experimentarem, aproximaram-se dele e disseram: é permitido a um homem repudiar a sua mulher por qualquer bem? Ele respondeu: não lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separa o homem. Porque foi então, perguntaram eles, que Moisés ordenou que se lhes desse carta de divórcio ao repudiá-la. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração. Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Esta palavra princípio é genial, o Papa João Paulo II agarrou-a e esmiuçou até ao fim para perceber o que é este princípio. E claramente não é uma questão cronológica, é no princípio lá nas origens só e depois já ficou esquecido lá atrás. Não, é também isso, mas é muito mais do que isso, é na verdade do que é o plano de Deus Criador. Quando Jesus fala do princípio aos fariseus, está a dizer: o que Deus pensou para vocês, aquilo que é a vossa natureza de fundo, não é isso. Não é uma coisa que pode fazer-se e desfazer-se. Então o que é este princípio? É isso que leva o Papa João Paulo II. Então vamos ver o que é este homem. Quem é este homem que está neste plano de Deus? Portanto, quase que deixa de lado agora a questão do divórcio, não é o ponto que ele está a pensar neste momento, mas é o ponto de quem é este homem no princípio, não é? E São João Paulo II diz, na sua resposta, Cristo referiu-se 2 vezes ao princípio. E por isso também nós, no decurso das nossas análises, das catequeses, procuramos esclarecer de modo mais aprofundado possível o significado desse princípio, que é a herança de cada ser humano no mundo, mulher e homem, e é a primeira certidão de identidade humana, segundo a palavra revelada, a primeira fonte de certeza da sua vocação, como pessoa criada à imagem do próprio Deus. Isto é muito bonito porque no fundo está a dizer, no princípio, quer dizer, quem eu sou, como herança, como imagem e semelhança de Deus. Quando a gente diz quem é o princípio, quem é este princípio, é a minha verdade, é a verdade enquanto ser humano. No entanto, pois também diz o Papa noutra catequese, tinha dito antes, aquela expressão significativa desde o princípio, repetida por Cristo, leva claramente para se compreender corretamente o sentido normativo das palavras do Gênesis, que no fundo o que está a dizer que se deve ser, os seus interlocutores a refletirem sobre o modo como, no mistério da criação, o homem foi formado, precisamente como homem e mulher. Portanto, no princípio, homem e mulher, Deus os criou. E então o Papa vai pegar nos 2 textos do livro do Gênesis, o capítulo 1,
e o capítulo 2º e 3º, que são dois relatos diferentes da criação. Quem já leu o livro do Gênesis sabe perfeitamente que o primeiro capítulo é uma linguagem, uma forma de contar a história da criação, em 7 dias, e depois o 2º capítulo e o 3º capítulo e o 4º capítulo são a história do Adão e da Eva, que é uma história com uma maneira completamente diferente. E São João Paulo II o que vai dizer é que no primeiro capítulo há o tal olhar objetivo que falei há bocadinho, okay? Que é mais o homem, enquanto, quer dizer, no fundo é alguém que está a contemplar aquilo que Deus fez. Né? E disse a certa altura, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o homem à sua imagem. Deus os criou homem e mulher. É muito bonito. O homem que está a contemplar. E depois Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Objetivo. Já o 2º capítulo, o 2º relato, que aliás provavelmente é anterior em termos de redação, terá sido escrito bastantes séculos antes, ou pelo menos bastantes anos antes, é mais existencial, é mais a experiência. E então é mais dramático, há mais personagens. E Deus formou o homem do pó da terra, insuflou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem transformou-se em um ser vivente. O Senhor levou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar. Né? No primeiro tinha dito, o primeiro diz que Deus tinha crescer e multiplicar-vos, enchei e dominai a terra. Está claramente esta dimensão de que o homem é capaz de dominar, de cultivar. Mas depois, a certa altura, neste 2º capítulo, a certa altura diz, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom? Então, mas Deus acabou de o fazer, diz que não é bom. O que é que se passa aqui que não é bom? Não é bom é uma frase dramática. No primeiro capítulo, cada vez que Deus acabava uma coisa, dizia, e Deus viu que era bom. Que era bom quer dizer que estava bem feito, quer dizer que estava completo. E de repente agora diz, Deus disse, não é bom. Não é bom. Então o que é que não é bom? Que o homem esteja só. Então o que é que faz a primeira coisa? A primeira coisa é vai chamar o homem e põe o homem à frente de todas as criaturas e o homem vai dar um nome a cada uma. E o dar um nome a cada uma é sinal de um poder, de um domínio. Mas o homem não encontrou um auxiliar semelhante a si, diz o texto. Portanto, continuava só. O facto de estar cheio de criaturas que ele domina não realiza a sua natureza. Ele precisava de alguém diferente, não de algo, não de animais, mas de alguém que fosse da sua própria natureza. E é por isso que Deus faz o homem dormir e da sua costela tira a mulher. E então o homem acorda e diz, este assim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? E São João Paulo II diz, a propósito deste episódio, que este é talvez o primeiro poema de amor que existe na história da humanidade. Né? O homem apaixonado, deliciado por sua mulher, diz, esta sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta tem a mesma dignidade que eu, é da mesma natureza que eu, e ao mesmo tempo é aquela que me completa. Mas completa-me na experiência, como o Sr. João Paulo II depois já explicar melhor, não quer dizer que me ajuda naquilo que eu não consigo fazer. É alguém a quem eu posso dar-me. Porque não nos esqueçamos daquilo que depois o Concílio Vaticano disse, o homem só se realiza plenamente no dom sincero de si mesmo. Então eu, para me realizar, preciso ter alguém a quem me dar sinceramente. Então o homem precisa da mulher para se poder dar sinceramente. É esta a verdade que está no livro do Gênesis. O homem que só se realiza plenamente no dom sincero de si mesmo. Mas São João Paulo II introduz aqui um outro conceito, que é o chamado conceito de solidão original. O que é este só? Então, o São João Paulo II vai perguntar o que é este só? O homem está só. O que é esta solidão? E há dois aspectos que São João Paulo II vai dizer. Um primeiro é positivo. Só porque se distingue das outras criaturas. Só porque é diferente. E só por isso porque não é único. E este só é também algo que ele percebe que é a distinção das outras criaturas e a distinção de Deus. Mas ele percebe que, apesar de ter corpo, e portanto fazer parte do mundo visível, como diz João Paulo II, a sua identidade é ser imagem e semelhança de Deus. Por isso, a sua solidão não é tanto, num primeiro aspecto, uma coisa que lhe falta, não é um problema, é uma exaltação da sua dignidade humana, da sua identidade enquanto imagem e semelhança de Deus. Ele é a única criatura
com um corpo que é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, a sua corporeidade é também distinta das outras, porque na sua corporeidade ele expressa, ele realiza toda a sua pessoa enquanto, exatamente, imagem e semelhança de Deus. Então, há aqui um aspecto da solidão que não é o estar sozinho, que a gente costuma dizer, não é? Que a pessoa está sozinha. Não, não. Há uma solidão que é a tomada de consciência de quem é. E na tomada de consciência de quem é, São João Paulo II fala de duas coisas. Um é a consciência. Eu tenho consciência de mim. Esta introspeção, este estudo de mim mesmo, esta subjetividade. Por outro lado, é a autodeterminação. Autoconsciência, conheço-me mesmo, e autodeterminação. Eu escolho. E isso João Paulo II vai tomar, sobretudo, quando Deus diz ao homem, não comam do fruto da árvore do bem e do mal. Não comam, quer dizer, dá ao homem a capacidade de comer ou não comer. Diz não comam, mas ao mesmo tempo não impede fisicamente comer. Deus não diz ao homem não voem, porque isso não lhe deu asas, não era possível o homem voar. Mas diz não comam. E isto significa que há aqui agora uma primeira relação ética, porque há uma escolha e há uma liberdade. E o homem pode determinar-se, pode decidir, pode encaminhar a sua vida nesta ou naquela direção. Pode escolher o que Deus quer ou escolher o contrário de Deus. Então, estas duas dimensões da autoconsciência, de eu me conhecer a mim mesmo e de eu me decidir por mim, com responsabilidade, faz com que o homem, de facto, se distinga de todas as outras criaturas que há neste mundo. Não se distinguirá dos anjos, mas distingue-se, certamente, de todas as outras criaturas corporais que existem na Terra. Então há aqui esta solidão original, que João Paulo II dizia, o primitivo significado da solidão original do homem é definido como em função de um teste específico, ou de um exame, a que o homem é sujeito diante de Deus, em certo modo também diante de si mesmo. Diante deste teste, o homem toma consciência da sua própria superioridade, isto é, que não pode ser posto a par de nenhuma outra espécie de seres vivos sobre a Terra. Por isso também diz, noutro momento, a verificação de o homem estar só no mundo visível, e em especial entre os seres vivos, tem nessa busca um significado negativo, na medida em que exprime o que ele não é, como os outros animais. Ele é diferente. Mas depois há um outro sentido da solidão original, que já foi há um pouco, mas que agora eu digo, é o homem não está só e sente falta, então, da mulher. Né? Sente falta de uma companhia. Não é só uma questão de sente falta de um complemento. A natureza do homem é intrinsecamente definida como relacional. O que a gente percebe quando lembra, mas espera aí, mas Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Reparem que ele utiliza o plural. É um mistério este plural que aparece na Bíblia, de onde é que vem este plural, mas está lá desde sempre. Quer dizer, porque Deus está a criar, Deus fez, Deus diz, e depois diz para a altura, parece que Deus fala para dentro de si e diz, façamos. Façamos, parece que Deus está a falar com quem? Ele e quem? E que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um façamos, a nossa imagem e semelhança do homem, e depois o texto diz de maneira muito boa, Deus os fez, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele os criou, homem e mulher. Quer dizer, o homem à imagem e semelhança é o homem e mulher criados. Quer dizer, há uma verdade na natureza humana muito importante, que é que a completude, o completo, o perfeito, é de facto o relacional, o comunal, a comunhão dos dois, do homem e da mulher. Por isso, se há uma dimensão da solidão original, como chama João Paulo II, que é a consciência da dignidade do homem consciente e livre, por outro lado, há esta percepção de que falta qualquer coisa. Não é? E este falta qualquer coisa, falta o outro, que seja exatamente também como ele, um ser humano. E um ser humano que se dá com outro ser humano é um ser humano que pode ser imagem de Deus, e ser imagem de Deus significa amar-se. E por isso a relação entre o homem e a mulher não é simplesmente uma relação, que pode ser de vários tipos, há vários tipos de relações entre pessoas, mas é a relação que tende à comunhão de vida. Communio personarum, dirá o Papa. E depois sobre isso falarei melhor para a semana. Agora queria voltar atrás um bocadinho, porque é um ponto fundamental,
que é, mas este corpo, porque o São Paulo II parece que vai falar de teologia do corpo, fala de solidão original, fala de comunhão de pessoas. Mas este corpo, o que é este corpo, não é? Porquê que se fala de teologia do corpo, não é? E é importante a gente perceber que a teologia do corpo é teologia, porque é uma reflexão sobre Deus, mas tem a ver com o ser encarnado que é o homem. Não significa o corpo separado do homem, mas significa que o homem é um ser corporal, que tem corpo. Então, se o homem não é só corpo, mas o seu corpo é completamente ele, há quem diga, o homem tem um corpo, mas é outra coisa. Não. O homem não é um ser que tem um corpo e que depois a certa altura deixa-o para baixo, deixa-o fora ou deixa cá e vai-se embora. Por isso é que nós falamos da ressurreição da carne, outro das catequeses importantes de São João Paulo II, é a ressurreição, o nosso eu completo é corpo e alma. Portanto, a alma e o corpo não são duas coisas que se separam e que são justapostas, mas é um todo. Isto todo é fundamental a gente perceber. Então, o que é que o corpo faz? O corpo exprime a pessoa. Numa reflexão sobre a teologia do corpo, há um padre polaco que fala, diz que, de certa maneira, também utilizando expressões próprias de São João Paulo II, o corpo é o sacramento da pessoa. É uma forma genial de explicar o que é esta unidade de corpo e alma de que é o homem. Se o corpo é o sacramento da pessoa, significa que no corpo a pessoa está completamente presente. Não é uma coisa que o corpo tem, não é só um sinal, é mais do que um sinal, é um sacramento, é uma realização da pessoa em si mesmo. E este corpo exprime aquilo tudo que o homem é, a sua capacidade de conhecer, as suas decisões, a sua dimensão relacional, inclusive na sexualidade, a tal comunhão de pessoas entre o homem e a mulher que se tornam completos. Quer dizer, Deus, para tornar clara a realidade de imagem que o homem e a mulher são, faz com que haja uma complementaridade entre o sexo masculino e o sexo feminino. De tal maneira que, também fisicamente, nessa complementaridade se percebe que um precisa do outro para se dar e para acolher o diferente. Portanto, não são simplesmente duas pessoas iguais, são duas pessoas que se completam. E por isso é que a comunhão não é só uma unidade, é uma unidade em comunhão. Espero não termos voltado a perder. Ambiental, é da pessoa viva neste mundo, no mundo visível, faz parte dos animais. Poderíamos dizer, mas então o corpo poderia assemelhar o homem aos outros animais. Sim, assemelha, mas ao mesmo tempo distingue. O corpo humano também explica, quer dizer, também torna presente aquilo que o homem é na sua espiritualidade. Por isso é que é um corpo diferente. Até mesmo na sua sexualidade, o homem não é um cão, não é um animal, relaciona-se face a face com a sua mulher. Quer dizer, é uma outra maneira de se relacionarem, porque exatamente aquilo que a complementaridade no corpo ou no espírito faz é a complementaridade das pessoas. O corpo não é uma coisa, o corpo é a encarnação, é sacramento da pessoa. Depois, então, o Papa fala da solidão original, mas depois fala também da unidade original entre o homem e a mulher, e depois falará daquilo que era, ele chama-lhe a inocência original. E a inocência original é um conceito que o Papa vai utilizar para distinguir daquilo que é o pecado original. Quer dizer, no princípio não era assim. No princípio não era assim, quer dizer, há uma identidade do homem que Moisés já não conheceu diretamente, porque já conheceu o homem no estado de pecado, e por causa da dureza do coração de Moisés permitiu a carta do divórcio, mas que há uma continuidade, diz João Paulo II, entre o que era a inocência original, o que é o estado de pecado e o estado de redenção. Muito interessante. Nós vivemos num momento histórico em que já conhecemos o Redentor, já conhecemos o pecado, mas não nos esquecemos do estado de inocência original. Há uma continuidade, não há uma ruptura. Há uma continuidade. Portanto, a verdade do homem criado por Deus continua válida. O pecado o que faz é deturpar essa verdade, mas não arruína essa verdade.
E é porque exatamente não ruína que nós podemos desejar a redenção. E desejar a redenção é desejar ser a nossa verdade. Portanto, Jesus Cristo o que nos permite é sermos nós mesmos. E então torna possível tudo o que é também a verdade das relações humanas. Jesus Cristo não nos limita a salvar os indivíduos, mas salva a humanidade na sua dimensão também de relação. Salva o amor humano. É preciso redimir o amor. É preciso redimir o corpo, mas é preciso redimir o amor. E essa redenção do amor é aquilo que Jesus Cristo faz também, tornando possível a verdade do homem, que era, na sua inocência original, imagem e semelhança de Deus perfeita, e que com o pecado original, que depois se falará noutras catequeses, eu só estou aqui a abordar, para dizer que o Papa fala da inocência original, fala da solidão original, fala da unidade original, tudo conceitos que fazem perceber o que é a verdade que está por detrás de tudo o que é, ainda hoje, verdadeiro no ser humano. E fala disto para nos dizer que, então, para eu ser mais plenamente humano, eu preciso de ir buscar aquilo que é essa verdade. Mas para ir buscar essa verdade, preciso de Jesus Cristo. Porque é Ele que me vem trazer, quer dizer, vem buscar-me e redar-me toda a inocência original. Por isso a redenção, que é depois ainda mais do que simplesmente um retornar à inocência, mas torna o homem capaz de se realizar plenamente na sua verdade total. Para a semana, depois vou explorar um bocadinho melhor o que é esta comunhão de pessoas, o que é este dom sincero e o acolhimento de si. Mas julgo que estes conceitos são um bocadinho introdutórios, não sei se é complicado isto, mas isto é só para dizer. Se não perceberam, ainda bem, quer dizer que têm que ler as catequeses de São João Paulo II, que ele explica melhor do que eu. E agora, se houver algumas perguntas, eu desenvolvo. Obrigada, Padre. Os nossos participantes estiveram, de certeza, com muita atenção, porque temos aqui uma pergunta. Recebi aqui alguns comentários também e disse aqui algumas coisas muito bonitas hoje, não é? O corpo é o sacramento da pessoa e o homem só se realiza no dom sincero de si. São duas ideias muito bonitas que ficamos hoje. Eu tinha aqui uma pergunta relacionada com a agressão entre o homem e a mulher, mas uma vez que vamos ter um webinar já na próxima terça-feira e que também vai completar um bocadinho aquilo que hoje falámos, eu se calhar propunha que fizéssemos as perguntas no final dessa sessão, porque aí já teríamos uma visão mais alargada sobre aquilo que falámos. Já estamos mesmo a aproximar-nos do nosso tempo, tivemos aqui também estas dificuldades técnicas e eu peço desculpa, mas são coisas que acontecem. Queria agradecer ao Monsenhor Duarte da Cunha pela sua disponibilidade em estar connosco, em partilhar, fazer esta partilha connosco. Dizer a todos que o próximo webinar é já no dia 26, também vai ser com o Monsenhor Duarte da Cunha, sobre o corpo, o lugar de espanto. E vocês podem inscrever-se na nossa página www.cançãonova.pt/webinars e para saberem mais sobre a teologia do corpo podem também aceder ao site do CERT, www.teologiadocorpo.org. Quero agradecer hoje a todos os benfeitores da Canção Nova, que por eles é que estas iniciativas conseguem ir para o ar e estar no ar. Portanto, muito obrigada pela vossa ajuda e por nos ajudarem na campanha deste mês. Peço ao Monsenhor Duarte da Cunha que nos dê a sua bênção final e que assim possamos terminar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até para a semana a todos. Obrigada. Até para a semana, se quiser. Até para a semana.